Olá, meus amores, tudo bem? Então, meus amores, na aula de hoje de História, vamos conhecer sobre a cidadania, desde o tempo da Grécia Antiga até os dias atuais. Então, houveram muitas mudanças, né, desde a conquista dos direitos. Então, as mulheres não tinham direitos como tem hoje, as crianças, os idosos, e vocês vão ver essas conquistas na aula de hoje, certo? Vamos aprender também sobre a Constituição. É preciso a gente também conhecer os nossos direitos e também os nossos deveres, né? Temos direitos e também temos deveres. Aprender um pouquinho sobre eles e também saber reivindicar, saber conquistar esses direitos. Então, a Prof preparou uma aula super interessante para vocês. Espero que vocês prestem muita atenção, certo? Então, fiquem com a aula da Prof. O que é cidadania? Cidadania nada mais é do que os nossos deveres, direitos e deveres que nós exercemos na comunidade. Então, todos nós temos direitos, mas também temos obrigações, temos deveres, né, a serem cumpridos na sociedade. E quando nós temos direitos e deveres, nós nos formamos cidadãos, isso mesmo. Então, todo cidadão tem direito e tem deveres. Mas o conceito de cidadania não foi tão bom assim no início, né? Há 2000 anos atrás, lá na Grécia, vamos ver aqui, lá na Grécia Antiga, cidadania não era algo assim para todos, né? Então, só quem fazia parte, né, da cidadania grega era pessoas que tinham privilégios, né, que tinham uma posição social melhorzinha naquela época. Então, mulheres, crianças e escravos estavam excluídos. Eles não faziam parte da sociedade grega, não eram considerados cidadãos gregos. Depois, essa ideia de cidadania foi mudando, né, com a Revolução Francesa. Pró-Revolução Francesa, é isso mesmo, vocês vão estudar isso mais à frente em outras séries que vocês vão ver. Sobre essa revolução que aconteceu, já pelo nome já diz, Revolução Francesa, lá na França. Né? Então, vieram ideias, né? Porque antes o conceito de cidadania era só para poucos também, só para quem tinha um poderzinho na época. Então, ideias iluministas vieram, né? E disseram que a cidadania não deveria ser somente para alguns, e sim iguais para todos. Mas, ainda nessas ideias iluministas, ainda estava excluindo. As mulheres, as crianças e os escravos ainda não estavam no grupo, né? No grupo de incluídos, aliás. Bom, então, conforme o tempo foi mudando, né? Vamos ver depois muitas lutas que aconteceram. Mas antes, vamos ver aqui nessa imagem, aqui, como era o tratamento das pessoas, né, com esses direitos, como não tinham esses direitos adquiridos. Vamos ver primeiramente nos escravos, né? Os senhores e os escravos, né, eles tinham como os escravos pessoas inferiores. Às vezes nem eram tratados como gente, não eram vistos como gente, né? Então, eram maltratados, eram violentados, eram castigados, né? Eram uma mercadoria, então eles compravam essas pessoas, já que para eles não eram como gente. Então, era uma mercadoria, comprava e vendia. Então, aqueles escravos não tinham grande valor para eles, porque eles investiam neles, né? Nesses escravos. Então, eles eram comercializados. Então, já começa daí a falta de respeito a partir daqui. Também tem o trabalhador industrial. Os operários não tinham direitos trabalhistas. Hoje, nossos direitos trabalhistas são o quê? O papai e a mamãe que trabalham, tudo tem o quê? Tem a carteira de trabalho, né? A carteira é assinada e lá tá todos os direitos. Lá a gente tem os direitos garantidos na carteira, né? Então, assim, nessa época nem existia, nem sequer pensavam nisso, né? Então, não tinham direitos trabalhistas, muito menos segurança no trabalho. Então, muitas vezes aconteciam acidentes no trabalho, né? Por falta dessa segurança.
Mulheres e crianças, como vocês podem ver aqui, eram explorados do mesmo jeito, né? Eles recebiam muito menos até que os próprios homens. Então, não era porque era criança que não ia para o trabalho, não. Ia do mesmo jeito. E recebiam até menos pelos trabalhos. Então, hoje, os direitos da criança dizem o quê? Que criança deve estar na escola. E qual é a sua obrigação? Além de estudar, elas têm o quê? Brincar, curtir a infância delas. Nessa época, não. A criança tem que trabalhar mesmo. No próximo, que vamos ver agora, vai falar sobre as mulheres, né? As mulheres eram tidas como complemento para a vida dos homens. Ou seja, elas serviam só para cuidar das atividades domésticas, cuidar dos filhos, do marido, né? Às vezes eram submetidas até castigos, né? Era difícil você ver uma mulher trabalhando fora, né? Então nem tinha essa possibilidade. E a próxima é as crianças, né? As crianças também eram tratadas como adultos. Assim que ganhavam força, já iam para o trabalho com os seus pais trabalharem. Então, aqui a gente pode ver que não tinha nada de cidadão aqui, nada de cidadania nessas épocas. O último, que vai ser o idoso. Nos idosos, eles antigamente não tinham direito à aposentadoria, né? Como todos, a gente sabe que a gente trabalha, a gente vai contribuindo, né? E quando a gente chegar numa idade, a gente vai ter direito a uma aposentadoria, porque a gente não vai estar mais trabalhando, né? Então, nessa época aqui, o privilégio de ter aposentadoria era de poucos, né? E como era que eles faziam para sobreviver? Eles viviam de todas as economias que eles iam juntando durante a vida. Ou, quando não, né? Quem amparava eles, quem cuidava deles eram os próprios familiares. Bom, agora vamos ver na próxima imagem sobre as conquistas dos nossos direitos, né? Que, como vocês podem ver, muita coisa tinha que acontecer para mudar, né? Então, para a gente chegar aos direitos que nós temos hoje, muita coisa aconteceu. Muitas lutas, muitas reivindicações, muitas greves. Então, a primeira delas é a questão dos escravos. Uma das primeiras, né? Aqui no Quilombo, vamos ver agora aqui o Quilombo, né? Pronto. Quilombos eram lugares onde os escravos, quando conseguiam fugir dos seus senhores, né? Eles iam para a mata e iam montar comunidades. Essas comunidades são chamadas de quilombos, né? Então, assim, tinha que ser longe, porque se os donos, né? Os donos encontrassem esses escravos, eles levavam de volta para as senzalas. Então, assim, para que eles construíssem esses quilombos, muitas eram para fugir dos senhores, né? Então tinha muita luta para isso. Então, outro é a greve, que vamos ver agora, que eram as greves feitas pelos operários, pelas pessoas que trabalhavam na época nas fábricas. Então começaram pelos direitos trabalhistas. Que direitos eram esses? Eles começavam a organizar sindicatos e greves, que é quando eles paralisavam, pedindo o quê? Salário melhor, segurança no trabalho, né? Hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem que trabalhar 8 horas por dia e temos aí 2 horas de descanso. Mas antes não tinha isso e o salário era bem mais baixo. Então, assim, uma das primeiras lutas também foi a questão da greve, para reivindicar o quê? Por melhorias no trabalho. Uma outra reivindicação e conquista foi a da mulher. Aqui a gente está vendo aqui as mulheres fazendo sua primeira democracia, né? Que é o voto. Antigamente as mulheres não votavam, né? Elas não votavam, elas não ocupavam cargos públicos, cargos políticos, muito menos poderiam ser empresárias, né? Então, uma das primeiras conquistas foi o voto, né? Hoje nós vemos mulheres dirigindo, mulheres, além de cuidar da casa, trabalhando fora, mulheres sendo empresárias, mulheres ocupando cargos políticos perfeitas. Já vimos aí
deputadas, já vimos aí presidentes, né? Então, assim, a mulher foi conquistando seu espaço na sociedade e vem conquistando até hoje, né? Bom, quando essas leis, elas são conquistadas, elas vão ser regidas em leis, ou na Constituição, que vamos ver agora, certo? A Constituição é esse livrinho aqui, né? Onde tá todas as leis que dita o Brasil, né? Então, o Brasil, desde a independência, que Dom Pedro fez a nossa independência, ele teve 7 constituições, isso mesmo. E essas constituições eram de acordo com a época. Por exemplo, eu não posso ter as leis da época da independência com hoje, porque o tempo muda, né? Então, a nossa Constituição é a Constituição de 1988. Foi a última Constituição que nós tivemos, né? E aqui hoje, é a que a gente segue, certo? Pronto, mas a senhora falou agora que o tempo vai mudando. Então, de 1988 para cá, muita coisa mudou. Isso mesmo. Para isso, eles podem fazer algumas alterações, mas não lá, né? Algumas alterações de acordo com o nosso tempo, certo? Que chama PEC. Aí tem um documentozinho, chama PEC, onde podem ser feitas essas alteraçõezinhas, né? E de acordo com o tempo vai passando. Então, a Constituição, graças a ela que nós temos a nossa democracia, né? O nosso direito ao voto, ela é onde fala sobre os direitos humanos, sobre os nossos direitos, certo? Então, é isso. Hoje nós vimos a questão da caminhada da cidadania até os dias de hoje, né? E lembre-se da nossa Constituição, que foi a de 1988, que é a que nós estamos vivenciando, né? No caso. Bom, pronto, muito bem, assistiram direitinho, entenderam o assunto. Então, vocês vão agora fazer as atividades, tá bom? Então, um beijo especial para todos vocês. Qualquer coisa, dúvidas, a gente gira durante nossas aulas, tá bom?